No vídeo de hoje eu vou te contar 5 desvantagens de você ter a gratidão não tão bem desenvolvida na sua vida. Ficou interessado? Esse vídeo é para você. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou especializado em neuropsicologia, sou psicólogo e fundador do Felicidade Científica, o seu projeto de felicidade, bem-estar, motivação e psicologia positiva aqui no YouTube. E se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te dar 5 motivos para a partir de agora você desenvolver gratidão na sua vida, beleza? Então, Eduardo, sem mais embromação, solte a vinheta. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu fiz tem 2 semanas, onde eu dei 7 motivos, 7 vantagens de você desenvolver e ter uma gratidão bem desenvolvida na sua vida. Inclusive, se você quiser ver esse vídeo novamente, que eu realmente recomendo, tá passando um card aqui em cima. E agora eu vou te falar sobre a segunda parte desse mini treinamento sobre gratidão. E agora falaremos sobre 5 desvantagens de você ter gratidão não tão bem desenvolvida na sua vida, beleza? Então vamos para o primeiro dessas desvantagens. Maior vulnerabilidade à depressão e ansiedade, a transtornos psicológicos de modo geral, mas sendo mais específico, a depressão e ansiedade. Porque tanto o depressivo quanto o ansioso, e aí tanto as pessoas que já têm o transtorno instaurado, quanto as pessoas que estão desenvolvendo os sintomas, mas ainda não chegaram no diagnóstico, elas são pessoas que de modo geral não são gratas. Porque o depressivo, ele fica muito focado no passado. E ele olha para o futuro, assim como o ansioso, com aquele pensamento que a gente chama de catastrófico. Ele olha para o futuro com pessimismo. E o depressivo, ele tem, pelo olhar dele, pelas coisas que já aconteceram com ele acaba tendo essa visão negativa da vida. Então, a pessoa, por simplesmente ela ter essa visão negativa da vida, como se as coisas não fossem bem para ela, as coisas não acontecem para ela, ela acaba valorizando muito o passado e não o presente. E o princípio básico da gratidão é olhar para o presente. Porque a gente tem essa noção da gratidão como se eu fosse apenas agradecer às pessoas que me ajudam. Não. A gratidão ela está relacionada também a você valorizar o que você tem e não sofrer pelo que você perdeu ou pelo que você não tem. E aí, pelo que você perdeu está muito ligado à depressão e o pelo que você ainda não tem está muito ligado à ansiedade. Porque depressão é mais focada ao passado, ela também está ligada ao futuro, porque essa visão do passado ela deturpa a sua visão do futuro, mas a ansiedade ela é uma preocupação com coisas que ainda não aconteceram, ou seja, foco no futuro. E nesses dois lados, você deteriora o seu presente, ou você nem olha para o seu presente. Então, por exemplo, eu tive esses dias um atendimento onde a pessoa ela tinha 3 filhos, tem 3 filhos, perdeu um, e ela já estava 2 anos ainda nesse luto não elaborado desse filho perdido, e ela acabava negligenciando os filhos que ainda estavam vivos. Sim, perder um filho é uma dor que eu nem imagino como deve ser, mas ainda assim você está vivo. E ainda assim você precisa de cuidar dos 2 filhos que sobraram. E se você olha demasiadamente para esse filho que você perdeu, você vai acabar não valorizando e cuidando dos filhos que sobraram. E aí você acaba criando mais situações negativas na sua vida, inclusive possíveis afastamentos com esses filhos vivos, e no final das contas aí você vai passar a não ter nada. Então o funcionamento é mais ou menos esse. Gratidão baixa, a não valorização do presente, das coisas que aconteceram na sua vida, ou mesmo das situações ruins, tentar entender como sair mais forte daquelas situações, são pontos-chave tanto para a depressão quanto para a ansiedade e é muito causado pela falta de gratidão. Agora vamos falar da segunda desvantagem, isolamento social. A pessoa que ela tem gratidão baixa, ela muitas vezes ela não reconhece o retorno do outro e ela não valoriza o que ela tem. E isso faz com que ela tente se afastar das pessoas, porque elas olham para essas pessoas, as pessoas com esse tipo de pensamento olham para o seu entorno com muita desconfiança
e acaba preferindo a sua própria companhia do que a companhia de outras pessoas. E dessa maneira acaba não construindo relacionamentos de qualidade. E aí você pode até me dizer, mas o mundo é filho da mãe, as pessoas não ajudam. Mas eu te trago uma reflexão. Pense no melhor momento da sua vida. Ou se você não conseguir pensar no melhor, pense no momento muito bom da sua vida. Eu tenho certeza que tinha alguém perto de você, ou perto na hora, ou uma pessoa que te apoiou a chegar naquele momento. Então, por alguns acontecimentos que você viveu, ou mesmo algumas desilusões com algumas pessoas, você não pode generalizar isso para todos os relacionamentos. E quando você faz isso, você acaba se isolando e o ser humano ele não nasceu para viver isolado. E na medida que ele se isola mais, ele vai sofrer mais e ele vai, em vez de focar no presente, ele vai sofrer por coisas que aconteceram no passado e, por conseguinte, não querendo viver boas coisas no futuro, tendo ansiedade para lidar com esse futuro. Então, esse é um ponto muito importante e o isolamento social é um grande sintoma de transtornos psicológicos e caso você esteja passando por isso, procure terapia. Inclusive, na descrição desse vídeo tem um link nosso do Felicidade Científica do Terapia Popular Positiva, que é um projeto de terapia em psicologia positiva por atendimento social. E nesse trabalho você vai ter psicólogos que vão poder te atuar com a minha supervisão para te ajudar a lidar com as suas situações quaisquer que sejam a preços sociais, beleza? Então, se você está procurando terapia, esse link é para você. Terceira desvantagem, maior nível de estresse e inquietação. Sobre o estresse, eu preciso dizer que ele não é ruim por completo. No entanto, o fato de eu continuar em tensão, mesmo depois que o fator estressor ele foi embora, isso é um péssimo sinal, porque o nosso corpo ele não viveu para ficar em tensão por longo período de tempo. Tanto que cada vez mais você tem a síndrome de burnout, que vem assolando não só as pessoas que têm profissão, mas qualquer tipo de pessoa que se coloca numa carga de trabalho, qualquer que seja, exacerbada. E a questão do estresse, pessoas menos gratas são mais estressadas, porque elas ficam mais tensionadas, elas ficam mais inquietas, elas ficam mais revoltadas com o que elas viveram, o que elas vivem, ou o que elas esperam do futuro. E aí é mais uma consequência. E isso deixa o seu corpo vulnerável, com menos, inclusive, derrubando seu sistema imunológico, de além de te permitir maior incidência de transtornos psicológicos, a sua saúde, com o tempo, ela estará mais debilitada, porque o seu sistema imunológico também estará mais debilitado. Então, numa situação dessa, você precisa procurar situações onde você desanuvinhe a sua mente, onde você possa relaxar, onde você possa desenvolver e, principalmente, focar no presente, olhar ao seu entorno e entender o que de bom você pode extrair e, dessa maneira, se tornar uma pessoa mais grata. Quarta desvantagem. Essa quarta desvantagem eu diria que seria uma consequência dos outros 3 pontos que eu citei até aqui. Menor satisfação com a vida. Porque assim, lembre-se, felicidade ela é composta por 5 elementos. Emoções positivas, propósito, engajamento, relacionamentos positivos e realizações. E a gente agora vai falar de emoções positivas. No momento que você está com estresse, você está preocupado demais com o que aconteceu no passado ou no futuro e olhando menos para o presente, você está catastrofizando as coisas que estão acontecendo com você. Quando que você vai ter satisfação com a sua vida? Pelo contrário, se você não está valorizando o presente, você vai olhar para esse presente com um olhar mais pesado do que ele merece. E você estará menos apto a perceber as coisas boas que acontecem no seu dia a dia e muito mais preparado ao ver as coisas negativas. E isso é um passo brutal para o desenvolvimento, principalmente de depressão. Então, não ter gratidão vai te causar também esse problema. E lembrando, você pode estar pensando aí, mas Carlos Eduardo, você está falando aí da sua cadeira é mole, minha vida está bem pesada. Acredite, o mal que você vive, você não é o único no mundo que sente isso.
outras pessoas também sentem. Só que tem um termo, um conceito na psicologia que ele é muito interessante. O que faz o nosso sofrimento não são as experiências que a gente vive, mas é a maneira que a gente encara, que a gente interpreta essas experiências. Então você pode ter pessoas lá que passam por uma doença terminal e algumas encontram força não sei de onde, de inclusive superar essa doença terminal e pensar num projeto para salvar a vida de pessoas. É só você ver o surgimento do Outubro Rosa no mundo. Ele surgiu numa situação dessa, onde as pessoas não tinham nenhum conhecimento sobre o câncer de mama e uma mulher passou por isso. E depois de enfrentar a doença, ela criou toda uma organização que se tornou mundial e o câncer de mama, o Outubro Rosa, ele se proliferou pelo mundo. E outras pessoas, só de ter o diagnóstico, elas já entram em depressão e elas se entregam para a doença. Eu acho que todo mundo já viu um caso parecido com esse. E isso tem muito a ver com essa questão da satisfação, de você não ver essa satisfação, e é o primeiro passo para você se entregar ao pensamento catastrófico, que é típico tanto de pessoas ansiosas quanto depressivas. Então pense 2 vezes antes de simplesmente olhar para as coisas negativas na sua vida. E por último, vamos falar da quinta desvantagem, que é, como eu já falei, é a queda da sua saúde física. Porque na medida que você tem maior tensão, e aí eu vou trazer alguns termos técnicos, né? Essa tensão, esse estresse, ela é gerada pelo hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. O seu corpo, ele liga ao sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso autônomo ligado para a ação. E só que esse sistema ele não existe para ficar ligado o tempo todo. E no momento que você precisa relaxar, você não relaxa. E esse movimento todo de catastrofização, de humor deprimido, de preocupação com o futuro e assim por diante, isso vai diminuir a efetividade do seu sistema imunológico e vai ser uma porta aberta para diversos males físicos que, se você não estivesse pensando desse jeito, a sua vida não estaria tão ruim dessa maneira. Então, esses 5 motivos, eles são para você refletir que, se você não estiver olhando para o seu presente, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se você não está olhando para o seu presente de uma maneira mais positiva, 5 motivos para realmente você pensar. E caso você queira ajuda, eu te falei do Terapia Popular Positiva, que nós teremos grande prazer em te ajudar. E aí você está me perguntando, né? O que eu preciso então fazer, Cadu, para ser mais grato? Aí vai ser o vídeo da próxima semana, que nós te traremos várias maneiras para você lidar com esse pensamento catastrófico e você desenvolver a gratidão na sua vida, que é preventivo. Além de te evitar ter problemas, ela pode te ajudar a desenvolver ainda mais felicidade. E para te dar a última evidência de que nós do Felicidade Científica somos o seu canal de felicidade aqui no YouTube, aqui na minha frente está passando um treinamento sobre o que é felicidade pelo olhar da ciência. Já devem ter lá mais de 15 vídeos e eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito a desenvolver ainda mais o seu bem-estar, a sua felicidade. Beleza? Então, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Fica bem.